Nova lei reconhece a paternidade de homem que recusar a fazer o exame de DNA. É a paternidade presumida. Vamos falar também de paternidade afetiva, união estável, concubinato, uniões homoafetivas, entre outros assuntos aqui hoje no Pensamento Jurídico, numa produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos no Museu Inimar de Paula, em Belo Horizonte, onde acontece a exposição expressiva, mente surreal do artista plástico mineiro Fernando Vignoli, radicado há 6 anos em Nova York. Daqui eu vou conversar sobre direito de família, direito civil e previdenciário, com o juiz aposentado Jorge Franklin Alves Felipe, que é professor de Direito Previdenciário da Universidade Federal de Juiz de Fora, autor de várias obras, entre elas, lançada recentemente, o livro Relacionamentos Afetivos nos Direitos Civil e Previdenciário. Doutor Franklin, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela presença. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Gostaria de, inicialmente, começar com uma questão que, digamos, deve de ser muito familiar. É melhor casar ou constituir união estável? Veja bem, na verdade, essa decisão é uma decisão que envolve algumas considerações que eu gostaria de fazer. Porque a pessoa, para casar, ela tem que tomar uma decisão. Fazer um processo de habilitação de casamento e, efetivamente, contrair o casamento perante a autoridade prevista na legislação local. Para construir uma união estável, na verdade, a pessoa não é convidada a essa manifestação de vontade. Ela simplesmente começa a viver com alguém e vai vivendo, o tempo vai passando e eles vão sob o mesmo teto, vão convivendo como se fossem uma verdadeira família e, com o passar do tempo, a união estável se constituiu. Então, na verdade, a união estável ela se constitui pelo simples decurso do tempo de uma convivência constituída com o propósito de obter uma família. Então, na verdade, a união estável, ela se constitui bem diferente do casamento. Ela começa com um fato, uma realidade que adquire relevância no mundo do direito. O que a gente perguntaria é o seguinte: se valeria a pena que muitas pessoas que estão em união estável se casem, exatamente para que possam ter as regras mais bem definidas. É importante considerar, se me permitem, nessa decisão, a questão dos bens. Deve ser o regime de comunhão de separados, parcial. O que o senhor recomenda? Eu recomendo o seguinte, e esse é um primeiro conselho que a gente daria. Todas as pessoas que resolvem construir uma união estável, quando elas sentirem que a união começou a durar, já tem mais de um ano e pouco, a união já está realmente adquirindo um caráter de duradoura, eu sugiro que ela faça o pacto de regime de bens, que por escrito na união estável, elas escolham o regime de bens de uma vez, a fim de evitar problemas no futuro. Então, realmente, isso é muito importante. E a partir da Constituição de 88, depois também do Código Civil de 2002, houve mudanças aí entre o que é união estável, casamento e concubinato. Quais são essas diferenças? Tradicionalmente, a gente dizia que o casamento se opunha à união estável, se opunha ao antigo concubinato. O concubinato, antigamente, ele era considerado como puro ou impuro. O concubinato puro era aquele concubinato que envolvia pessoas desimpedidas. A partir da Constituição de 88 e do novo Código Civil, eu diria que os conceitos se tornaram bastante diferentes. A união estável é aquela união entre homem e mulher que não tem um impedimento para se unirem. Quando as pessoas têm impedimento para a união, o que acontece, por exemplo, com um homem casado, que não é separado de fato, que tem um relacionamento com uma outra mulher, nós estamos diante da figura do concubinato. Doutor Franklin, a gente percebe que o direito de família tem apresentado uma evolução gradual, mas nem sempre foi assim. Os avanços da sociedade são sempre maiores. Por que esse descompasso entre o direito da família e a vida em sociedade, que é mais dinâmica? Eu diria que uma das abordagens que eu faço nesse livro, muito interessante, é um comparativo entre o direito civil e o direito previdenciário. O direito previdenciário, desde 1960, que foi a Lei Orgânica da Previdência Social, ele foi muito mais realista. O direito previdenciário sempre foi voltado realmente para proteger a vida. Não é? De longa data, por exemplo, o direito previdenciário ampara os filhos, independentemente de terem sido legítimos ou ilegítimos. Desde 1960, o direito previdenciário já reconhecia o direito à pensão para os filhos então adulterinos ou então incestuosos. O direito previdenciário, desde 1960, já reconhecia a companheira como dependente do segurado para efeito de pensão previdenciária. Enquanto isso, o direito civil, o direito de família, se mantinha muito retrógrado, pouco acompanhando os avanços da vida social. Veja que só com a Constituição Federal de 1988 foi que o direito de família passou a reconhecer a união estável
e só com a Constituição de 1988 o direito de família passou a reconhecer os filhos havidos fora do casamento, e só com a Constituição de 88 o direito de família reconheceu o homem e a mulher como iguais, e o marido e a mulher também como iguais no casamento. Ou seja, até 88 ainda se tinha no Brasil o homem como chefe da sociedade conjugal. Isso não existe mais. Em tribo de índio. Realmente, chefe, eu costumo dizer que chefia de sociedade é figura de tribo de índio. Não tem sentido que no casamento ou na união estável a gente possa colocar nenhum dos dois como chefes. A própria mulher conseguiu sua emancipação em 62, através do Estatuto. Até 1962, a mulher ela era considerada equiparada ao silvícola, o que era realmente uma discriminação odiosa. Doutor Franklin, são situações que essas mudanças da própria sociedade influenciam na área do direito, não é isso? A sociedade tem influenciado muito essas mudanças e reclama por outras mudanças. Hoje nós vivemos, por exemplo, dois anseios na sociedade. O primeiro grande anseio na sociedade hoje é das uniões homoafetivas. As pessoas do mesmo sexo, elas têm buscado o reconhecimento da união delas, têm buscado os direitos decorrentes dessa situação. Então, nós temos hoje, por exemplo, já reconhecido no direito previdenciário o direito à pensão previdenciária dos casais homoafetivos. E nesse ponto, se me permite, o judiciário se apresenta, se figura até às vezes preconceituoso nesse caso. O Poder Judiciário, realmente, ele ainda reage muito à ideia de se estender aos casais homoafetivos os direitos, por exemplo, a alimentos e sucessão. Com raras decisões em contrário, o entendimento dominante dos tribunais é que as pessoas que se unem nessas uniões homoafetivas, as pessoas do mesmo sexo, elas não podem reclamar nem pensão alimentícia e nem os direitos sucessórios. Ficaria apenas a proteção do direito previdenciário. Muito bem. E apesar desses avanços, surgiram novos desafios. É o que nós vamos falar no próximo bloco sobre a paternidade presumida, paternidade afetiva. A gente volta em instantes.